Olá, como vão? Sejam todos bem-vindos. Pessoal, durante a campanha eleitoral para a Prefeitura de Belo Horizonte, foi noticiada a falência de uma sociedade da família de um dos candidatos, o Alexandre Calil, que acabou sendo eleito o prefeito de Belo Horizonte. Agora que a eleição passou, eu quero voltar ao assunto, porque nesse semestre eu leciono para duas turmas de Direito Falimentar, uma em Belo Horizonte, no Isabela Hendricks, e outra em Ouro Preto, na UFOP, e em ambas nós acabamos falando das notícias e do que estaria acontecendo. Então agora que a eleição já passou, eu vou falar um pouquinho sobre o que é exatamente uma falência e o que seria necessário para que alguém efetivamente pudesse ser considerado falido. Então faremos isso a pretexto de entender o noticiário acerca da falência que envolveu a sociedade do Alexandre Calil. E eu vou aproveitar também para fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui no canal. Eu recebi, como amostra grátis, 2 exemplares deste livro do Fábio Ulloa Coelho, o Comentário à Lei de Falências, que para direito falimentar é um bom livro. Eu costumo inclusive colocar na bibliografia. E durante o vídeo, se você tiver interesse, você vai entender o que é necessário para participar de um sorteio que eu vou fazer desse livro aqui nos próximos 20 dias após a primeira publicação desse vídeo. Então é isso, vamos começar então a tratar do assunto. Nessa conversa, para entendermos um pouco mais do que se trata uma falência, eu quero começar dizendo que a falência é um estado de direito. Ou seja, não é algo que se verifica naturalmente. É necessário, para que a falência ocorra, que um juiz, por meio de sentença, decrete a existência da falência. Então, ninguém é falido porque está sem dinheiro, ninguém é falido porque não consegue pagar uma dívida. Se o seu amigo te chama para ir à balada, você não vai virar para ele e falar estou falido, porque a falência pressupõe uma sentença. E para que o juiz decrete a falência, há alguns requisitos, né? O devedor deve ser empresário, mas dentre os requisitos, eu quero destacar agora a insolvência do devedor. Ou seja, a falência é um estado de direito que o juiz decreta se o devedor for insolvente. E o que é, para efeitos de uma falência, a insolvência? Para entendermos o que seja a insolvência, eu gosto de fazer menção à utilização que se faz da palavra quando nos referimos àquela substância química, o solvente. O que faz um solvente? Desfaz ligações, rompe ligações químicas. No direito, o solvente é aquele que rompe as ligações. Quais ligações? A ligação obrigacional. Os estudantes de direito lembrarão que a obrigação, esquematicamente, é composta por um credor, um devedor e um vínculo que une e em razão do qual uma parte é obrigada a realizar a prestação em favor da outra. Pois solvente é aquele que rompe o vínculo, obviamente, ou que pode romper o vínculo, obviamente, realizando o pagamento. Insolvente, portanto, é aquele que não tem como desfazer o vínculo obrigacional. É aquele que não tem meios patrimoniais para cumprir a obrigação. Nesse ponto, é interessante até que diferenciemos as noções de inadimplência e insolvência. O inadimplente é aquele que não cumpre a sua obrigação no vencimento, no prazo determinado. Pouco importa quais sejam os motivos. Se você, no vencimento
não paga uma conta de luz porque não se lembrou ou porque teve preguiça de naquele dia ter que ir ao banco, isso não te faz alguém que não tenha meios para o pagamento. Isso apenas te faz alguém que não pagou. É o caso do inadimplente. Para a falência, o que se espera não é a inadimplência, porque aquele que não paga, mas tem meios de pagar, nem que para isso seja necessária a execução contra seus bens, este não precisa de falência. A falência existe para o caso da insolvência, a impossibilidade de, com seus bens penhoráveis, cumprir a obrigação. E qual o sentido disso? O sentido é que, na medida em que não é possível cumprir as obrigações, a lei determina que os credores sejam reunidos de modo que se organize uma classificação e uma ordem prevista em lei para que os pagamentos sejam realizados até a medida do possível, não por critérios aleatórios, mas por critérios da lei. Então, quando se diz que alguém é falido, isso significa que houve uma decretação judicial em razão, dentre outras coisas, de uma situação de insolvência. Mas como provar que alguém é insolvente? Como provar, por exemplo, que uma Petrobras não tem condição de cumprir as suas obrigações? O direito não exige a prova contundente da insolvência. O direito trabalha com critérios de presunção. Há eventos que, uma vez ocorridos, verificados, geram a presunção de insolvência, invertendo assim o ônus da prova. O devedor pode provar que não é insolvente, pagando, por exemplo, mas uma vez que o evento previsto como apto a gerar a presunção de insolvência tenha ocorrido, o requisito está cumprido e, em tese, pelo menos quanto a isso, a falência pode ser decretada. E quais são esses critérios? Quais são os requisitos para que eu possa presumir a insolvência de um devedor para efeitos falimentares? A Lei de Falências, a Lei 11.101 de 2005, em seu artigo 94, prevê em 3 incisos os 3 critérios utilizados para a presunção de insolvência. O primeiro deles é a impontualidade. O sujeito que não paga no vencimento dívidas protestadas, líquidas, no valor mínimo de 40 salários mínimos, pode ter a falência decretada. O segundo critério é o da execução frustrada. Se o sujeito, uma vez executado, não paga, não nomeia bens à penhora, quer dizer, indica que não tem meios para pagar, isso também gera a presunção de insolvência apta à decretação da quebra. E, por fim, a gente tem os chamados atos de falência ou atos de insolvência. São atos enumerados no inciso 3º que, uma vez praticados, geram a presunção de que o sujeito é falido. Para que a falência seja decretada, o credor demonstra que um desses 3 critérios de presunção de insolvência foi caracterizado e, estando presentes os outros requisitos, o juiz pode decretar a quebra. Sobre isso, além dos livros da bibliografia, a gente tem esse, dentre outros, que é o livro do Fábio Ulloa Coelho. Quem é meu aluno que vem do estudo de títulos de crédito e agora está estudando falência deve estar pensando assim, isso deve ser um trote, porque o professor falou mal do Fábio Ulloa Coelho, da opinião dele, e agora está sorteando um livro do Fábio Ulloa Coelho. Não, na verdade é o seguinte, eu não gosto muito do pensamento dele acerca de títulos de crédito. Na questão dos títulos, eu estou com o meu professor, o ogro, o troll, o Willy Duarte Costa, falecido Willy Duarte Costa.
Mas em relação à questão do direito falimentar, essa obra é boa e eu agradeço a RT deste modo por ter me fornecido 2 exemplares. Pois bem, como é que eu vou sortear isso aqui? Para você concorrer a este livro, basta comentar alguma coisa acerca do conteúdo no espaço aqui do vídeo aqui embaixo e ser inscrito no canal. Depois de 20 dias do vídeo já disponibilizado, eu vou conferir os comentários, verei as inscrições e farei o sorteio. Se você for meu aluno, minha aluna ou estiver aqui em Belo Horizonte, nós vamos nos encontrar e eu te entrego o livro. Se for alguém de fora daqui, eu mando pelo correio, mas aí vou colocar os gastos referentes ao envio por conta de quem for receber o livro. Então é isso. E agora vamos tratar, para fechar, do que o que a gente acabou de ver se relaciona ao futuro prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Vimos que para que uma falência seja decretada, é pressuposto a insolvência do devedor. Também é pressuposto que esse devedor seja empresário. E no caso, o empresário não é o Alexandre Calil, é a sociedade construtora Hercal. A notícia foi de que a Hercal teria sofrido a decretação da sua quebra. Eu fui atrás dessa informação, na verdade todas as informações são públicas, essas que eu estou fornecendo aqui podem ser encontradas no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A falência foi decretada na primeira vara de direito empresarial da comarca de Belo Horizonte. Mas isso em razão de um pedido fundado em execução frustrada que já vinha de uma ação proposta desde 2007 na comarca de Governador Valadares. Então, começou lá uma ação de cobrança que depois foi transformada num cumprimento de sentença e depois de tanto tempo, quer dizer, praticamente 10 anos, em razão da execução frustrada, gerou-se a presunção de insolvência e foi requerida a decretação da quebra aqui em Belo Horizonte, em que a Hercal, a sociedade, tem a sua sede e, portanto, a comarca é a competente, é a do juízo competente para a decretação da quebra. Havia já um agravo em relação a uma questão envolvendo esse processo. Com a falência decretada neste mesmo agravo, foi suspenso ou foram suspensos os efeitos da decretação da quebra. Mas o que se pode entender é que o juiz de primeira instância, em face da documentação, viu caracterizada a execução frustrada, ou seja, o critério de presunção de insolvência previsto no artigo 94, inciso 2 da Lei de Falências. Mas veja só, em regra, quando existe insolvência e se trata de insolvência de empresário, sociedade empresária no caso, o empresário não tem um credor, não é essa ação apenas que é movida contra ele. Então eu fui atrás de entender melhor e procurei informações no Tribunal de Justiça. E aí é possível encontrar inúmeros processos já em fase de execução de credores particulares, de credores, pessoas jurídicas de direito público, que tentam receber e não conseguem já há algum tempo. Eu vou colocar aqui no vídeo alguns exemplos que são de publicação no Tribunal de Justiça, mas também, se houver pesquisa, podem ser encontradas mais informações na Justiça do Trabalho, talvez também na Justiça Federal. O que isso indica? Que o caso de um empresário insolvente parece estar caracterizado. A eleição já passou, mas me parece aquele caso antigo do sujeito que, falido, tenta entrar na política, seja lá para o que for. Bem, pessoal, a ideia era essa. Eu não vou entrar muito no que esperar do Calil, vamos ver o que virá.
mas o que se pode perceber é que o caso é de insolvência caracterizada pelo critério da execução frustrada. Não é a dívida pessoal do Calil em relação ao IPTU de Belo Horizonte. São as dívidas da sociedade, que são inúmeras e na casa dos milhões. Então eu encerro por aqui. Obrigado a quem me assistiu até esse ponto. Pessoal, quem tiver interesse, não esqueça de comentar e se inscrever no canal. E eu espero que nós possamos nos encontrar numa próxima oportunidade em um outro vídeo aqui no canal. Um abraço e até lá!